Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu mesmo escolhi, não veio através de nenhuma doação. Eu quero ver se eu mantenho um equilíbrio, agora no canal entre vídeos promovidos e vídeos avulsos. Porque tem uma galera que gosta mais de vídeos espontâneos, tem uma galera que gosta mais dos relatos, dos vídeos promovidos, então vamos tentar agradar a todos aqui, né? E convenhamos, eu também estou sentindo uma necessidade de falar de assuntos que eu mesmo escolho, né? Até porque a maior parte dos vídeos promovidos é sempre aquela mesma coisa. Me ferrei em relacionamentos, e agora? Mas enfim, o assunto que me chamou a atenção recentemente foi um post no Twitter que eu vi ontem mesmo, né? Onde o cara ele repostou um vídeo, talvez vocês reconheçam, mas o vídeo onde o cara ele tá gravando um TikTok desses aí com dancinha, musiquinha bem esdrúxulo. Na verdade ele não tá gravando, né? Dá pra perceber que ele tá se submetendo a essa vergonha alheia por conta de pressão da namorada e da amiga. E aí, do nada, essa amiguinha aí dá um beijo na namorada dele, assim como se fosse nada, né? E ele fica olhando pra a amiga da namorada que fez isso, né? Com um olhar bem sério. E o pior é que a guria, ela fica tirando uma com a cara dele, né? Não dá pra ver o que ela fala, ouvir o que ela fala, na verdade, porque tem a musiquinha de fundo, mas ela fica dançando e fazendo zoeira. Obviamente foi um desrespeito, né? Ao cara, e a namorada dele também fica dançando e rindo e etc. E assim, eu acho engraçado porque, bom, é a Drew Pill, né? É a pílula do Drew lá de Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, ainda bem que eu não sou você. Mas dá pra ver que o cara, ele se sentiu cucado, né? Ele se sentiu meio corneado, por mais que seja outra garota, e alguns caras achem isso normal, alguns caras até gostem, vejam isso como uma oportunidade de fazer uma homenagem, ou sei lá. Ele claramente não gostou e ficou meio pé da vida. Eu vou ver se eu deixo esse vídeo de fundo aí pra vocês verem, né? Achei bem hilário. E aí, não vou expor também o perfil do carinha que repostou, né? Mas ele repostou com a seguinte legenda. Abre aspas, né? Exatamente isso. Eu dou 6 anos para surgir uma juventude masculinista global que chocará o mundo pela inconformidade social e desobediência civil. Tropa da Omissão de Socorro, Red Pill, MGTOW não são apenas uma coincidência. E ele postou isso dia 29 de março, que dia foi? No momento que eu estou gravando esse vídeo é ontem, né? Ao meio-dia. Ele postou ontem ao meio-dia e já pegou 630 mil visualizações e 3 mil likes. Então não é pouca coisa, principalmente para essa página aqui que não tem tantos seguidores assim. Então meio que furou a bolha dele e tal. Isso acontece bastante no Twitter, né? Quando algum post é polêmico, costuma explodir pra caramba e ter milhões de visualizações. Eu já fiz isso várias vezes e furei a bolha e atraí muita gente indesejada pro meu canal, inclusive. Por isso que eu privei muitos dos meus vídeos, né? Os vídeos mais problemáticos, mais pesados assim, eu privei e deixei disponível para membros somente. Então saibam que se vocês quiserem ter acesso a todos os meus vídeos antigos, desde a época que eu gravava e postava tudo no BitChute, no Odyssey, né? Na MGTOW TV e tal, todos esses vídeos aí estão privados para membros porque simplesmente eu não posso me dar o luxo de ficar furando a bolha, né? Esses dias, inclusive, o Peter Jordan do canal Ei Nerd postou um print de um post meu no Twitter e pegou milhões de visualizações também. Foi aquele, inclusive, do Julius, né? Que me fez gravar o vídeo do porquê o Julius não é um bom pai como muita gente imagina. E aí já sabe, né? Furar a bolha é bom porque atrai, mais visualização pro meu canal, mais monetização, mas por outro lado, eu acho que nem vale a pena porque atrai muito norme. Muita gente que cai aqui de paraquedas, não entende o conteúdo, sabe? E aí fica enchendo o saco. E o pior é homem que fica meio ardidinho assim e quer denunciar vídeo, quer, sabe, boicotar e tal. Então é melhor nem dar a chance ao azar. Espero que vocês compreendam aí. Se quiserem acesso a esses vídeos, considerem fazer uma assinatura. Assim vocês ajudam o canal a continuar, né, a permanecer. E também um preço irrisório, vocês têm acesso a todos esses vídeos aí. Mas enfim, né, falando sobre esse post vai render um vídeo bem interessante porque eu tenho muita coisa na cabeça para falar sobre ele. Isso me lembra aquela coisa da revolução dos betas, né? Me lembra esses argumentos de muitos caras aqui dentro da comunidade falando sobre certas revoluções, como a própria Revolução Francesa, e revoluções liberalistas, como dos escoceses, e revoluções de escravos, de homens, vamos botar assim, desfavorecidos, né? Eu sei que beta é um meme, tá? A palavra beta é um meme, o homem beta é um meme, dentro da nossa comunidade, que a nossa comunidade ela já é um meme. Eu já canso de falar isso pra vocês, que aqui, nesse canal, eu não faço nada além de entretenimento. É um entretenimento informativo, alguns consideram até um entretenimento intelectual, que faz você pensar, que faz você refletir, criticar. Mas não passa de entretenimento. Eu tento, inclusive, muitas vezes ser engraçado, mesmo falando sério. Então, o que a gente trata como beta é um homem desfavorecido socialmente, entendeu?
É o plebeu, vamos botar assim. E ao longo da história a gente teve realmente várias revoluções dos betas, né? Várias revoluções de homens desfavorecidos contra, sei lá, a burguesia, o império, a coroa, seja lá o que for. E essa coisa, inclusive no século XX e à frente, ficou até algo bem sindicalizado, né? Justamente por conta das lutas de classes que foram quase que institucionalizadas também por argumentos como socialismo, comunismo, etc. E faz todo sentido, né? Quando a gente pensa, pô, quem tem motivo para reclamar é o homem desfavorecido, é o homem beta, sabe? É o homem que não tem muita coisa no seu nome e que muitas vezes se sente injustiçado e até mesmo oprimido, né? Eu sei que essa palavra oprimido foi meio merdificada aí com os argumentos modernos, as narrativas modernas, mas foquem aqui no significado original da palavra, não no sentimento social que a ela foi atribuído. E aí é que tá. De fato, na nossa comunidade existe uma legião, tá, de homens insatisfeitos, de homens que veem problemas no mundo e que, inclusive, tentam se organizar com uma intenção consciente ou não de resolver os problemas. Os conscientes são os caras mais ligados no Tradicom, são os caras mais resgatistas, né, com essa ideia de funcionalidade social, de ancestralidade, né, de patriarcado, até mesmo de nacionalismo, de religião, tá? Geralmente esses argumentos são todos em prol de algum resgatismo saudosista em relação a alguma época que ele projetou que era mais, sei lá, moral, ética, funcional. E ele nem viveu nessa época, porque ele provavelmente é bem jovem, tá? Os homens mais energéticos, né, vamos botar assim, eles tendem a ser jovens porque a juventude é marcada por essa energia, essa vontade de mudar o mundo, esse heroísmo e tal. E convenhamos, a juventude ela também é marcada por ingenuidade e imaturidade. Então dá pra entender, né, por que esses caras pensam assim. E tem os inconscientes também, tá? Tem muito cara que xinga Tradicom, mas ele também tá cheio de expectativas sobre como o mundo deveria ser. E se você conversar 5 minutos com ele, você vai perceber que ele tem uma arrogância tremenda em achar que sabe exatamente como governar o mundo, como consertar o mundo, como controlar as pessoas, etc. E olha, eu vou pedir licença a vocês que são mais antigos, mas eu vou ter que repetir isso porque o canal ele vem crescendo, ele tá com uma média de 1.500 inscritos por mês, né, novos, então é gente nova que cai aqui e tal, e por mais que esteja escrito na descrição de absolutamente todos os meus vídeos, eu ponho uma ferramenta do YouTube lá para botar isso em todos os meus vídeos que eu upo sem eu ter que escrever, tipo é automático, põe assim, copia e cola, tá, na descrição, que este canal é meramente um canal de opinião sem nenhuma intenção maior. Eu não sei quais são todos os problemas do mundo, eu faço diagnóstico de alguns problemas sociais, antropológicos aqui, a partir da minha opinião e da minha visão, que eu sei que é extremamente limitada a partir das minhas próprias experiências, pois eu sou só um ser humano. E eu não faço a menor ideia, não tenho a menor intenção de mudar nada socialmente, tá? Por mim, as coisas continuam acontecendo do jeito que acontecem e pioram ou melhoram, não importa. Eu tô vivendo gostoso, isso é que importa pra mim. Eu tô bem, tô com saúde, tô confortável e tô feliz. Novamente peço desculpas a quem já sabe isso, mas eu digo isso pra alguns caras que já me acompanham também há um tempo e ainda ficam com essa noia de projeção mesmo, né? Porque ele sente uma necessidade de resolver algum problema social e ele acha que eu quero isso também, sei lá, porque ele entendeu meus argumentos errado, ou ele me vê dando diagnósticos aqui de certos problemas sociais, e o homem ele é um resolvedor de problemas nato, né? Quando ele vê um diagnóstico, ele já pensa logo num prognóstico, como a gente pode resolver isso aqui. Então muitos caras acham que, por exemplo, quando eu falo sobre brinquedos sexuais masculinos, como bonecas e posteriormente robôs, que são uma coisa que a gente sabe que vai se popularizar, é inevitável. Pelos motivos que eu já expliquei, eu não vou entrar nisso aqui agora. Tem vídeos aqui no meu canal sobre isso. Então o cara acha, tá? Ele acha que, veja só, eu estou tentando convencer os homens a aderirem a algum tipo de iniciativa, algum tipo de boicote ao feminino, pra, sei lá, fazer meio que uma tática de bad boy, sabe? A tática do sanduíche de presunto do Chaves, né? O Kiko tá lá comendo um sanduíche de presunto, aí o Chaves pede um pedaço do sanduíche de presunto pro Kiko, o Kiko se recusa a dar e o Chaves fala: "Ai, mas eu nem queria mesmo". Ou seja, o Chaves quer o sanduíche de presunto, mas ele finge que não quer pra não, obviamente, parecer um desesperado, né? E parece que tem uns caras que acreditam que isso vai funcionar com as mulheres, do tipo, eles as desejam, mas eles vão dar um gelo nelas ou buscar substituições alternativas para que elas abaixem o preço, né?
e não saibam que eles estão desesperados quando eles na verdade estão, para elas diminuírem um pouquinho a oferta e assim que elas fizerem isso, eles voltarem direto para os braços delas, né? Alguns imaginam isso conscientemente ou não, dá para perceber no que eles falam. Cara, essa não é a minha intenção, tá? Eu não acredito em nada disso. Eu jamais acreditei que os homens, em algum momento, iam abandonar as mulheres, substituir as mulheres, pelo menos não de forma generalizada. Muito pelo contrário. No mundo de hoje, a gente está vendo cada vez mais sede masculina. A gente está vendo cada vez mais desespero e carência masculina. Talvez mais do que a gente viu ao longo da história humana. Então, não há tendência nenhuma para isso acontecer. Eu não acredito que os relacionamentos vão acabar, nem mesmo os relacionamentos sérios. O meu papo sobre brinquedos sexuais e liberdade sexual masculina é puramente liberação. É do tipo, irmão, existe essa alternativa aqui caso o seu problema seja só a libido. E é bom também que eu consigo legitimar o consumo, né, desse mercado, porque aí barateia e democratiza, né, o acesso a esses conteúdos e fica melhor para mim, que também sou um consumidor. E de fato, é uma tendência o consumo disso aumentar, porque eu acredito que vocês veem aí em propagandas pelo YouTube de chatbots, né, IAs para relacionamento e tal. E a grande maioria é feminina, né? Geração de imagens através de IAs, a grande maioria é feminina. Inclusive usando fotos de animes. Aí é que vem a minha narrativa do waifuísmo, enfim, toda aquela coisa que também já tem vídeo no canal, não vou falar mais sobre isso, porque eu vou estar perdendo o meu tempo e o de vocês. Então a grande verdade é que desde que eu comecei o meu conteúdo, eu já vinha metendo pau nessa narrativa wishful thinking, né? Total de os homens estão acordando, os homens estão finalmente se ligando e consumindo a rede, estão se afastando, mesmo que seja somente das relações ruins e tal. E quando a gente observa os censos, quando a gente para de wishful thinking, né, que é em inglês pensamento esperançoso, que é quando a gente nega uma realidade, nega os fatos para criar uma narrativa que nos convence e convence aos outros de que as coisas não são, entre aspas, tão ruins assim ou diferentes do que a nossa narrativa quer convencer, ou seja, é uma forma de cope, né? Quando a gente observa os censos, a gente percebe que os homens pedem menos divórcio, mesmo o casamento sendo literalmente o pior negócio do século para eles. Eles pedem mais a mão das suas parceiras do que o contrário. Eles tendem muito mais ao tradicionalismo, né, ao conservadorismo, enquanto as mulheres tendem muito mais à esquerda, ao progressismo, ao socialismo, seja lá o que for. A gente vê também nesses vídeos de entrevista assim, de transeuntes na rua, né, pergunta para os homens como seria o mundo sem as mulheres. Eles dizem que seria horrível, eles não conseguiriam viver, provavelmente tirariam a própria vida se isso acontecesse. Ou perguntam para eles o que é que você prefere, dar a vida da sua amada, sua parceira, né, sua esposa, namorada, ou a sua vida? Eles dizem a própria vida. E aí quando se faz para as mulheres as mesmas perguntas, a resposta é literalmente o contrário. Então não tem nada de homens estão acordando, os homens estão se afastando, os homens... Não tem nada disso, cara. Isso é puro wishful thinking, é puro corpo, é pura autopiedade paranoica e mentira. Mentindo para si mesmo. E é exatamente por isso que eu discordo veementemente dessa citação aqui, né, do usuário do Twitter, que diz: eu dou 6 anos para surgir uma juventude masculinista global que chocará o mundo pela inconformidade social. Pessoal, inconformidade social e desobediência civil. Pô, o homem do século XXI, sojado do jeito que é, desobedecendo o status quo e inconformado com a situação social... Pelo amor de Deus, né? E aí, esse usuário dá aqui os tais 6 anos, né? Não coincidentemente, é o suficiente para chegarmos até a próxima década, 2030. Eu não sei se vocês estão aqui há tempo suficiente, tá? Para saberem disso, mas 2030 é a data limite para o tal estouro da bolha misândrica. Lembram, vocês que são mais velhos aqui na comunidade, que acompanhavam o Raccoon, o Kodama, o Rock, na época que eles faziam parte da comunidade da bolinha, panelinha ali, né? Eles falavam muito, inclusive tem um vídeo do Raccoon, uma live, na verdade, né, dele com outros desses criadores aí, lendo o texto do Iran Khan, né, o estouro da bolha misândrica. E ele fez esse texto meados de 2010, na década de 10 desse século, e ele acertou muita coisa até hoje. Tá? Ele fez várias previsões assim, para o século 20 e para o século 30, e ele acertou muita coisa até hoje. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, né, o link para esse texto da bolha misândrica, caso vocês queiram ler. Vou ver se acha essa live do Raccoon também. Não garanto nada porque ele apagou tudo.
E o texto da bolha misândrica, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre uma inconformidade social masculina, talvez beirando a desobediência civil. Ele fala sobre úteros artificiais, fala sobre bonecas de robôs sexuais, né? Fala sobre transhumanismo, a substituição das mulheres por, enfim, esses brinquedos aí. E, e para muitos, isso virou uma esperança, tá? Como diz o ditado, né? A esperança é a única coisa que sobra para aqueles que perderam tudo. E isso não faz parte do ditado, sou eu que estou dizendo agora, mas de fato a esperança, ela muitas vezes pode se tornar um ópio, né? Porque vamos convir, a nossa comunidade, ela tá cheia de homens inconformados com o comportamento feminino, com as leis, com a cultura atual, né? Eu entendo, eu não estou falando isso em tom de crítica, eu acho que eles têm todo o direito de estarem inconformados, porque é muita sacanagem, tá? É muita propaganda anti-homem, tá? Existe literalmente um aparelho jurídico aí que é uma máquina de moer macho, uma educação completamente vaginante e castrativa, de fato, né? E mentiras em cima de mentiras e mais mentiras sobre igualdade de gênero, sobre opressão de gênero, patriarcado, sobre injustiça social, assim, que convenceu os homens de fato de que eles são vilões, quando em muitos casos eles são vítimas, tá? E os censos comprovam. Como, por exemplo, vários desses que eu posso passar 20 minutos falando, né? Eles são minoria no acesso à educação, apoio governamental, acesso à moradia, são a maioria nos subempregos, moradores de rua, analfabetos e blá blá blá, né? População carcerária, criminosos, assassinados e até mesmo abusados sexualmente. Mas a narrativa é sempre de que eles são os vilões e que eles têm algum tipo de responsabilidade por um sistema opressor ancestral e que, na verdade, eles estão em débito, né, em relação às mulheres, ou sei lá. Então, muitos dos homens não estão necessariamente conscientes disso. Eu não estou tentando fazer alarmismo, tá? Sensacionalismo do tipo, homens, vocês são vítimas generalizadas, vocês precisam insurgir, vocês estão todos sofrendo. Isso não faz sentido porque a maior parte dos homens são mais felizes do que as mulheres, pelo menos quando ambos são perguntados a respeito disso, né? Cruzando dados e tal. A gente entende, quando a gente estuda bem a natureza psicoemocional masculina, a gente sabe que o homem ele tá feliz trabalhando pesado, ele tá feliz com pouco, ele é minimalista por natureza, e é meio que a natureza do trabalhador essa, né? Muitas vezes eu posso até dizer que é a natureza do escravo, tá feliz com pouco, porque ele produz mais, consome pouco do que produz, e o resto ele tem que ceder aos seus dependentes, então... Da mesma forma que, sei lá, o louva-a-Deus ele tá feliz em perder a cabeça no acasalamento pra fêmea, o homem ele tá feliz muitas vezes nessa situação de merda, né? Então é por isso que muitos caras não estão conscientes dos problemas masculinos e, convenhamos, muitos deles também nem estão sofrendo, como é o meu caso, tá? Eu vou falar pra vocês a verdade, eu não tô sofrendo com nada disso. Eu tô vivendo gostoso e uma das melhores decisões da minha vida foi me tornar celibatário. Por conta disso, cara, com menos de 30 anos, eu tô quase atingindo a minha independência financeira. Meus gastos são poucos, eu também ganho pouco, mas o que eu tenho de reserva já é quase suficiente para eu lidar com os meus gastos mensais e poder parar de trabalhar. Claro, eu vivo uma vida bem modesta, é o suficiente para mim. Não moro sozinho, então divido contas, mas tenho casa própria, que é da família, né? Mas é casa própria. Então, por conta dessa decisão, cara, eu economizei muito dinheiro, muito cedo. Então, é fato, eu falo sobre ginofascismo, eu falo sobre ginocentrismo, sobre problemas de misandria e política, não sei o quê, mas isso não me afeta diretamente, sabe? Simplesmente porque eu escolhi a reclusão.